O novo constitucionalismo latino-americano é um movimento constitucional que surgiu, obviamente, na América Latina, de forma concomitante na Bolívia, no Equador e na Venezuela, e ele tinha duas pretensões políticas e intelectuais. Em primeiro lugar, ele combatia, ele contestava a estrutura institucional do constitucionalismo europeu, que, segundo o novo constitucionalismo latino-americano, tinha duas pretensões, tiveram duas consequências. A primeira é que ele fomentou o domínio das elites políticas na América Latina, que não davam chance do povo opinar na tomada das decisões políticas, e, por outro lado, ele propiciou o afastamento do Estado da gestão da sociedade e da administração da sociedade, concomitantemente à ascensão, e assim ele possibilitou a ascensão do neoliberalismo aqui na região, na América Latina. Então, se você se interessa por esse tema, sugiro que você continue aqui assistindo essa aula sobre o novo constitucionalismo latino-americano. Digo logo que aqui na descrição do vídeo eu estou deixando o link para você baixar o e-book sobre o novo constitucionalismo latino-americano que eu deixei lá no blog de graça para os meus alunos, para você. Então, se você se interessa, depois da vinheta a gente começa. Olá, jovem jurista, meu nome é Ronaldo Bastos, eu estou aqui em São Paulo, em frente ao Memorial da América Latina, que é o maior museu onde estão depositadas obras da cultura latino-americana, obras inclusive pré-colombianas. Tem uma super biblioteca sobre temas latino-americanos. Então, se você gosta de pesquisar, se você é um pesquisador da América Latina, eu sugiro que você visite o memorial. Antes de começar a falar sobre o novo constitucionalismo latino-americano, eu quero falar para você do meu curso de práticajurídica.com. Esse curso ele parte de duas pressuposições, duas constatações que eu identifiquei na Faculdade de Direito. Em primeiro lugar, as disciplinas teóricas da Faculdade de Direito são dadas de forma muito dispersa, de modo que o jovem jurista não sabe quais são as disciplinas teóricas que são importantes para a sua prática jurídica imediata e quais são as disciplinas teóricas que não são tão importantes para a sua prática jurídica imediata. De modo que no primeiro módulo do curso, que eu chamei de Formando um Advogado, eu faço uma curadoria dessas disciplinas teóricas que são fundamentais para a prática jurídica imediata, como, por exemplo, critérios de resoluções de antinomias, métodos de interpretação, hermenêutica constitucional, etc, etc. E uma segunda constatação que eu tenho da Faculdade de Direito é que a Faculdade de Direito não dá ao jovem jurista as competências necessárias para a prática jurídica real. Eles têm umas disciplinas de prática jurídica que ensinam a fazer peças jurídicas que você também pode baixar da internet. Mas a prática jurídica real, que para o advogado pelo menos, que é como prospectar clientes, como fazer audiência, como pesquisar jurisprudência, aplicativos jurídicos, aplicativos de tecnologia que vão potencializar a sua advocacia. Isso a faculdade não confere a você e eu estou dando para você no módulo 2 do curso de práticajurídica.com, que eu nomeei Atuando como Advogado. Então, se você precisa, está iniciando a carreira, está no fim da faculdade, está no meio da faculdade e quer ter acesso à prática jurídica real, como se forma um jurista de verdade, se inscreva lá no curso de práticajurídica.com e entre para a maior comunidade de prática jurídica do país, Então, se você quiser se inscreva lá, curso de práticajurídica.com. Vamos começar a nossa aula. Eu falei para vocês que eu ia falar hoje do novo constitucionalismo latino-americano, aproveitando o ensejo que eu estou no Memorial da América Latina em São Paulo. E eu vou traçar 6 características do novo constitucionalismo latino-americano. E eu vou traçar essas características com base na obra de 2 juristas espanhóis, Roberto Viciano e Martínez Dalmau, que são juristas da Universidade de Valência, lá na Espanha.
Esses dois juristas são importantes porque foram eles que começaram com essas teorizações sobre a volta da legitimidade, do poder constituinte, da soberania popular, etc. E eles foram assessores especiais nas Assembleias Constituintes do Equador, Bolívia e Venezuela, que, como eu falei para vocês no início da aula, são os grandes representantes desse movimento chamado Novo Constitucionalismo Latino-Americano. E a primeira característica que Viciano e Dalmau traçam para o novo constitucionalismo latino-americano é a necessidade desse movimento. Primeira característica, necessidade da existência do novo constitucionalismo latino-americano. Essa necessidade se dá pela necessidade que esses países da América Latina tiveram de combater o neoliberalismo e a exploração originada do neoliberalismo. Então eu vou fazer um resumo de como foram esses movimentos sociais que desembocaram nessa estrutura constitucional. Primeiramente na Venezuela, né? O primeiro movimento de contestação do neoliberalismo na Venezuela foi chamada de Caracazo, que aconteceu em 1989. Milhares de pessoas foram às ruas para protestar contra a liberalização da economia e a submissão do Estado venezuelano às regras do Fundo Monetário Internacional, propiciada por um presidente venezuelano chamado Carlos Andrés Pérez, que ele for eleito com toda uma pauta de retomar a chamada justiça social, a chamada questão social. O problema é que esse governo de Pérez, ele reagiu violentamente aos protestos. Vários venezuelanos morreram e as ações do Estado venezuelano foram condenadas, inclusive, pela Corte Interamericana de Direitos Humanos. A partir daí, houve um longo processo de instabilidade política que incluiu uma tentativa de golpe de Estado lá em 1992, capitaneada por um capitão do exército venezuelano, por um coronel do exército venezuelano, que ficou muito conhecido na história da América Latina, chamado de Hugo Chávez, né? Ele saiu preso desse protesto, mas saiu muito fortalecido. E esse processo, ao final das contas, culminou na deposição, no fim do governo de Carlos Andrés Pérez e possibilitou a eleição de Chávez em 1998. E a partir daí, a Venezuela passou por grandes movimentações, grandes modificações institucionais. Um outro estado que adotou essas modificações do novo constitucionalismo latino-americano, esse desenho institucional do novo constitucionalismo latino-americano, foi a Bolívia, né? E dois movimentos sociais foram importantíssimos na ascensão do novo constitucionalismo latino-americano na Bolívia. Esses movimentos foram a Guerra da Água e a Guerra do Gás. Tudo começou a partir do governo de González Sánchez Lozada, que ele foi eleito em 93, e o primeiro ato desse governo foi a privatização das 5 maiores empresas estatais bolivianas ligadas à área do petróleo, telecomunicações, linhas aéreas, eletricidade e transporte ferroviário. E aí seguiu-se com uma super privatização do abastecimento da água na cidade de Cochabamba, na Bolívia, a título de um perdão da dívida boliviana de 600 milhões em relação ao Banco Mundial. Bolívia devia 600 milhões para o Banco Mundial, e essa privatização foi uma tentativa de perdão da dívida. A empresa que ganhou isso, a chamada Bechtel, ela adquiriu o direito de gerir a água até o ano de 2039. E o seu primeiro ato foi aumentar o valor da água de forma exorbitante. Então, a população foi às ruas protestar contra essa atitude do governo boliviano e essa privatização e o aumento da água na Bolívia pressionou o governo, e aí acendeu a liderança de um movimento e de um líder específico. O movimento é o Movimento ao Socialismo, o MAS, né? Movimento ao Socialismo, e o seu líder é o Evo Morales, né? Que era um cocaleiro, né? E defendia uma pauta de controle do governo das políticas públicas. E o último estado que eu queria mencionar para vocês, ainda nessa característica da necessidade, é o estado do
Equador. No Equador teve a chamada Rebelião Forrajida, que houve a deposição do governo equatoriano, tanto do Abdalá Bucaram quanto dos continuadores do Abdalá Bucaram, como Gutiérrez, que foi um outro presidente, e a ascensão de Rafael Correa, que dominou o Equador, governou o Equador pelos 10 anos seguintes. O que é que aconteceu? Movimentos de privatização. No Equador existia grandes problemas com a questão da corrupção. Então, um governo que foi muito corrupto, que foi do Abdalá Bucaram, ele foi deposto, esse governo, por corrupção. E o governo seguinte, que foi Gutiérrez, né? O presidente Gutiérrez, ele também, sob uma pauta de justiça social, ele, ao final das contas, se aliou aos Estados Unidos e à Colômbia, e ainda quis invalidar o processo de impeachment do presidente Gutiérrez, influenciando a Corte de Justiça equatoriana para absolver esse movimento. A população foi às ruas, ficaram na frente da casa de Gutiérrez, e num movimento que hoje é um movimento até comum de crítica da política profissional. O grito desses manifestantes é que se vayan todos, né? Que vão todos embora. Né? E Gutiérrez, esse movimento na frente da casa dele, e Gutiérrez disse, são todos forajidos, né? E aí, quando eu morei no Equador para pesquisar o novo constitucionalismo latino-americano, e eu entrevistei Nidia Roborodas, né, que é a presidente da Fundação Pueblo Índio do Equador, e que ela era uma das líderes desse movimento, e ela me disse que eles gostaram, né? Não, nós somos foragidos mesmo, e por isso ficou conhecida como a Rebelião Forrajida, e propiciou a ascensão de Rafael Correa no Equador. Então, esses três movimentos populares, o Caracaço na Venezuela, a Guerra da Água e do Gás na Bolívia e a Rebelião Forrajida, foram movimentos sociais que propiciaram a ascensão de líderes de esquerda que promoveram esses três uma mudança institucional radical, que foi chamada de Novo Constitucionalismo Latino-Americano. É claro que outros líderes de esquerda estavam neste todo giro à esquerda. Lembre que essa é a época de ascensão de Lula da Silva no Brasil, Néstor Kirchner na Argentina, Pepe Mujica no Uruguai. Então foi se hoje vivemos um giro à direita, naquela época, anos 2000, foi um giro à esquerda. Então a primeira característica que Roberto Bessiano e Martínez Dalmau põem no novo constitucionalismo é essa ideia da necessidade do novo constitucionalismo de combate ao neoliberalismo e retorno do Estado à administração da sociedade. A segunda característica do novo constitucionalismo latino-americano é a da ativação do poder constituinte ante qualquer reforma constitucional. O que é que acontece, por exemplo, em estados como o Brasil? Emendas constitucionais podem ser feitas pelo chamado poder constituinte, pelo poder constituído, ou seja, pelo Congresso Nacional. O poder constituinte originário, ele cria um determinado desenho institucional, vem o poder constituído, ainda que representantes do povo, e altera a Constituição, aquilo que foi determinado pelo poder constituinte originário, cujo titular é o povo, e altera isso sem consultar o povo. O que é que o novo constitucionalismo latino-americano propõe? Qualquer reforma constitucional, qualquer mudança constitucional, seja uma reforma constitucional, seja uma revisão constitucional, ou seja uma emenda ou uma revisão constitucional, deve ser dada a palavra ao povo para saber se ele concorda através de consultas populares, plebiscitos ou referendos. Então, qualquer mudança na Constituição, defende o novo constitucionalismo, é o povo que tem que mudar, ou seja, é o titular do poder constituinte que tem que promover essa mudança, e não tão somente o poder constituído. Se o titular do poder constituinte é o povo, então é o povo que tem que promover essas mudanças
constitucionais. Terceira característica do novo constitucionalismo latino-americano. A terceira característica é a limitação do poder constituinte, ou limitação do poder constituído e não do poder constituinte. No nosso curso sobre teoria da Constituição, eu falei que o movimento constitucionalista, ele surge como uma limitação do poder do Estado. O poder do Estado não pode tudo, o Estado não pode tudo. Tem uma esfera individual que tem que ser protegida e essa esfera o Estado não pode adentrar. Então a grande questão para superar o poder absoluto, né, o absolutismo, foi controlar o poder do Estado. Então o constitucionalismo surge quando a gente limita o poder do Estado. O novo constitucionalismo latino-americano, contrariamente ao constitucionalismo europeu, ele vai dizer que tem que se limitar ao poder constituído, mas nunca o poder constituinte. O poder constituinte deve estar sempre ativo. Sempre que for necessário uma mudança constitucional, como a gente viu na característica 2, o poder constituinte tem que estar lá para fazer essa mudança. O poder constituinte tem que ser convocado para fazer essa mudança institucional. Não pode o poder constituído fazer essa mudança, é o poder constituinte que tem que fazer. Então, se o constitucionalismo europeu diz que o papel do constitucionalismo é uma limitação do poder, o novo constitucionalismo latino-americano vai fazer um adendo e vai dizer, certo, limitação do poder constituído, mas nunca do poder constituinte. A quarta característica do novo constitucionalismo latino-americano é a constitucionalização da participação popular. Se eu vou devolver a soberania a quem é seu legítimo titular, que é o povo titular do poder constituinte, eu tenho que dar um foro, uma garantia superior a esta participação popular. Então eu tenho que colocar a participação popular nas constituições. Então, é comum vermos nas constituições do novo constitucionalismo latino-americano a questão da participação popular no foro constitucional, como plebiscitos, referendos, consultas populares e outros movimentos outras instituições mais radicais, como, por exemplo, os referendos revocatórios, que não temos no Brasil. No Brasil, em regra, como vocês viram na minha aula sobre o impeachment, um presidente ele só pode ser destituído se ele cometer crime de responsabilidade. Nos países do novo constitucionalismo latino-americano, se um presidente ele perde o apoio popular, esse presidente ele pode ser retirado, ou seja, é uma exceção ao sistema, ao desenho institucional do presidencialismo, que eu já expliquei em aula aqui no canal também. Vou deixar todas essas outras aulas, vou deixar linkada aqui embaixo. No presidencialismo, tradicionalmente, o presidencialismo que a gente importou dos Estados Unidos, um presidente só pode sair do governo pelo cometimento de crime, que a gente chama de crime de responsabilidade. Nas constituições do novo constitucionalismo, cerca de 15% da população pode pedir a convocação de um referendo revocatório, e aí há uma consulta à população, e se 51% da população concordar com a retirada desse presidente, esse presidente sai. Em alguns países, como a Venezuela, qualquer cargo eletivo, qualquer cidadão detentor de mandato eletivo pode ser retirado por apoio popular, né? Por questões, por consultas populares. Então essa é uma inovação da participação popular no novo constitucionalismo latino-americano. Mais inovação ainda é a chamada muerte cruzada, que ocorre no Equador. De modo que em algumas circunstâncias institucionais que vocês vão ver mais detalhadamente no e-book, que eu deixo o link aqui embaixo, no Equador, um presidente ele pode destituir o Congresso e o Congresso pode destituir o presidente. O Congresso precisa de 1/3 dos votos para destituir o presidente e o presidente, por ato unilateral, ele pode destituir o Congresso, salvo se estiver no último ano de governo. E no último ano de governo, isso não pode ocorrer. Isso só no constitucionalismo equatoriano. Qual é a consequência disso? Se o presidente destitui o Congresso, tem que se convocar eleições imediatas, tanto para a presidência quanto para o Congresso. E se o Congresso destituir o presidente, também tem que se convocar eleições imediatas, tanto para o Congresso quanto para o presidente. Esse instituto é chamado de muerte cruzada, morte cruzada. Então, a quarta característica do constitucionalismo latino-americano é a constitucionalização e o aprofundamento da participação popular. Tem tudo no e-book que eu deixo para vocês. A quinta característica
penúltima característica do novo constitucionalismo latino-americano é a extensão das constituições. A Constituição do Equador possui, tirando as disposições transitórias, possui 444 artigos. A da Venezuela, 350 artigos. E a da Bolívia, 411 artigos. Qual é o fundamento da extensão destas constituições, segundo os teóricos do novo constitucionalismo latino-americano? O fundamento é evitar as chamadas constituições nominalistas. No meu curso de Teoria da Constituição, que tem aqui no canal, quando eu falei da classificação das constituições, eu falei de uma classificação de Karl Loewenstein entre constituições normativas, nominativas ou nominalistas e semânticas. A normativa é aquela que regula a realidade. A nominativa é aquela que tem pretensão de regular a realidade, mas não regula de fato, né? E aí a ideia é que essas constituições extensas sejam constituições menos nominalistas, sejam constituições mais específicas e consigam regular, de fato, a sociedade. Mais do que isso, a ideia de termos constituições extensas, segundo esses teóricos do novo constitucionalismo latino-americano, é limitar ao máximo o poder constituído. Se eu tenho uma constituição muito abstrata e muito aberta, o poder constituído, quando vai fazer uma lei, ele pode fazer uma lei que contradiga a própria ideologia constitucional. E se eu tenho uma Constituição muito específica, segundo esses teóricos, isso limita a ação do poder constituído. Então, a extensão das constituições é para regular a vida social de forma tão específica que isso limite a ação do poder constituído e que só possa ser modificada essa especificidade da regulação social pelo próprio poder constituinte a partir de consultas populares. E, por fim, a última característica do novo constitucionalismo latino-americano é a originalidade. A originalidade que gera, inclusive, um dos sobrenomes do novo constitucionalismo latino-americano, que é chamado de constitucionalismo experimental. Boaventura de Souza Santos, um sociólogo do direito português, chama de constitucionalismo experimental. Ou seja, o novo constitucionalismo, ele não tem vergonha e nem tem medo de promover mudanças institucionais. Então, isso é a originalidade. Por exemplo, a Constituição da Bolívia substituiu todas as palavras em latim por palavras em espanhol, né? Então, não existe habeas corpus na Bolívia, existe ações de liberdade, por exemplo. Então, essa é uma nota da originalidade. Criação de desenhos institucionais novos no Equador se sai daquele desenho institucional, no Equador e na Venezuela, sai do desenho institucional de que existam 3 poderes, e no Equador existem 5 poderes. Além do poder executivo, legislativo e judiciário, existe o poder eleitoral e existe o Conselho de Participação Cidadã e Controle Social. Então isso é uma inovação institucional. Saímos daquela ideia que existem verdades absolutas, temos que ter sempre 3 poderes e parte-se para 5 poderes. A Corte Constitucional Boliviana, diferentemente de outras cortes constitucionais cujos ministros são nomeados pelo presidente da República, a Corte Constitucional Boliviana tem um voto popular para ser membro da Corte Constitucional Boliviana. A questão da paridade entre homens e mulheres no Conselho da Judicatura equatoriano tem que ter metade de homens e metade de mulheres. Enfim, originalidade é a última das características do novo constitucionalismo latino-americano. Então, rememorando, a primeira é a necessidade, esses movimentos populares que quiseram superar o ambiente neoliberal. Por isso que também, como o constitucionalismo latino-americano, o novo constitucionalismo, não surgiu do gabinete, surgiu nas ruas, ele é chamado também de constitucionalismo sem padres, constitucionalismo sem paz, né? Foram os próprios movimentos, de forma até espontânea, que criaram as demandas desse novo constitucionalismo.
Segunda característica, que tem a ver com a soberania popular, é a ativação do poder constituinte sempre que ocorrer mudanças constitucionais. A terceira característica, que contradiz o constitucionalismo europeu, é a limitação do poder constituído, mas nunca do poder constituinte. Em geral, o novo constitucionalismo não adota, inclusive, a própria teoria das cláusulas pétreas. Não existem cláusulas pétreas nas constituições latino-americanas. A quarta característica é a constitucionalização da participação popular. Se eu quero dar soberania popular, eu tenho que dar o foro de maior hierarquia dentro desse ordenamento jurídico, que é o foro constitucional. A quinta característica é a extensão das constituições, para que o poder constituído não possa modificar a Constituição quando bem entender, aquelas normas constitucionais bem abstratas. É tornar cada vez menos abstrata as normas constitucionais. E a sexta característica é a originalidade, a proposição de novos desenhos institucionais, não necessariamente referendados pelos Estados Unidos ou pelo constitucionalismo europeu. É isso, pessoal. Aqueles que necessitam de prática jurídica, mais uma vez, cursodepraticajurídica.com. Aqueles que gostaram desse vídeo, dá um gostei e compartilhem nas redes sociais. Lembrem que vocês podem baixar o e-book desta aula de graça lá no blog Ronaldo Bastos. Então, saio daqui de São Paulo em frente ao Memorial da América Latina, que vou voltar mais uma vez, visitar mais uma vez agora, depois que eu fechar esta aula. Espero que vocês tenham gostado. Um abraço.